Salve Maria, salve o glorioso São José, unidos, reunidos mais uma vez num só coração, no coração castíssimo do glorioso São José, para meditarmos mais uma vez o livro Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, por Donald H. Kelley. Hoje no 27º dia, onde vamos contemplar Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Mais uma invocação da ladainha de São José, nosso Pai espiritual. E vamos iniciar em nome do Pai. Os que são devotados à oração devem, de maneira especial, estimar a devoção a São José. Não conheço ninguém que possa pensar sobre os sofrimentos, as provações e as tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelos serviços que ele prestou à divina criança e à sua Santíssima Mãe. Santa Teresa d'Ávila. Jesus, Maria e José amam as famílias. Preocupa muito a seus três corações o que está acontecendo às famílias atualmente e o fato de que elas estejam desmoronando. O homem moderno vem se distanciando de Deus e tentando redefinir o que significa ser uma família. Consequentemente, as taxas de divórcio são as mais altas de todos os tempos. A maioria dos casais usa contraceptivos, o aborto é legalizado e é socialmente aceitável que as crianças sejam criadas por dois pais ou duas mães. A família está posicionada à beira de um enorme precipício. Nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostar na degregação das famílias. Às vezes, até parece que se procura, por todas as formas possíveis, apresentar como regulares e atraentes, conferindo-lhes externas aparências de fascínio, situações que de fato são irregulares. Estas efetivamente contradizem a verdade e o amor, que devem inspirar e guiar a recíproca relação entre homens e mulheres, sendo assim causa de tensões e divisões nas famílias, com graves consequências, especialmente sobre os filhos. Fica obscurecida a consciência moral, aparece deformado o que é verdadeiro, bom e belo, e a liberdade acaba suplantada pelo que é, na verdade, escravidão. Papa São João Paulo II. São João Paulo II está absolutamente correto. Deus estabeleceu a família para ser uma escola de amor, algo belo, encantador, vivificante, e o diabo e seus representantes querem destruí-la. Como iremos mudar essa situação? Como podemos retornar à ordem? A única forma é elevar a Sagrada Família como modelo e projeto de família. Quando a Sagrada Família for enaltecida na sociedade, conheceremos novamente a santidade da maternidade, o heroísmo da paternidade e a bênção que são os filhos. São José quer ser o sustentáculo da sua família. O sustentáculo é o alicerce. Para que sua casa esteja posicionada sobre um alicerce firme e seja inabalável, sua família precisa de São José. Ele ensinará à sua família a importância da oração, do respeito mútuo, da pureza, da honestidade, do perdão, do amor e, mais importante, de colocar Deus sobre todas as coisas. São José ama a família. São José, o sustentáculo das famílias, ensina-nos a importância da maternidade, da paternidade e dos filhos. Ele é o santo da infância e dos anos ocultos de Jesus e ensina ao homem moderno que a única verdadeira definição de família é aquela em que ela consiste em uma mãe, um pai e os filhos. A noção de família moderna é uma mentira do diabo.
A redefinição do casamento e da família causa a ruptura da sociedade, da cultura, dos princípios e dos verdadeiros valores familiares. Na pessoa de São José, os homens podem aprender o que significa ser um marido e um pai. Eles devem ser abnegados para as mulheres, os filhos e o bem comum. A masculinidade e a paternidade são aperfeiçoados por meio do amor, do sacrifício e da fidelidade àqueles que foram confiados aos seus cuidados. É pelo exercício dessa masculinidade que maridos e pais se tornam sustentáculos da civilização e, de fato, santos. Um homem cheio, um mundo cheio de homens como São José passará por uma renovação da ordem moral e social. Vi Jesus ajudando seus pais de todas as maneiras possíveis e auxiliando a todos mesmo nas ruas, em qualquer oportunidade que se oferecesse, de modo alegre, ávido e gentil. Ajudava seu pai adotivo em seu comércio e dedicava-se à oração e contemplação. Ele foi um modelo para todas as crianças de Nazaré. Beata Ana Catarina Emerick. E após esta meditação, vamos agora, irmãos, à leitura do texto Testemunha Silenciosa, da página 263. E logo após rezaremos juntos a nossa ladainha a São José. Testemunha Silenciosa. O Evangelho não registra uma só palavra dele, São José. Sua língua é o silêncio. Papa São Paulo VI. Honramos São José como homem que ensinou Jesus a falar. Jesus deve ter falado de uma maneira semelhante à do seu pai terreno. Devia usar as mesmas expressões familiares e pronunciar as palavras com o mesmo sotaque. Contudo, não encontramos uma única palavra de São José registrada no Novo Testamento. As ações falam mais do que as palavras. O silêncio e a humildade de São José são o fundamento de sua grandeza. Dentre todos os homens que Deus poderia ter escolhido para ser o pai terreno de Jesus Cristo, ele escolheu São José, o mais silencioso de todos os homens. São José, embora o maior dos santos, é o mais humilde e mais oculto de todos. São Pedro Julião Eymar. Pensar-se-ia que para proteger esse tesouro precioso, Jesus, Deus onipotente, o armaria a São José com relâmpagos. Errado. José vê em seus braços um Deus fugitivo e o segue. Encontra consolo apenas na sua submissão e na sua confiança. Beato Guilherme José. São José nunca quis estar à frente no plano da salvação. Preferia permanecer oculto. Seu desejo é que toda a atenção seja dada a Jesus e Maria. O silêncio e a humildade de São José, únicos e irrepetíveis, revelam seu poder, sua grandeza e sua influência com Deus. No século XVII, o bispo francês Jacques Benigne Bossuet exaltava as palavras do silêncio e da humildade de São José. Escreveu: Jesus revelou-se aos apóstolos para que eles pudessem anunciá-lo por todo o mundo. Revelou-se a São José que devia permanecer em silêncio e o manter oculto. Os apóstolos são luzes que fazem o mundo ver Jesus. José é um véu para cobri-lo. E sob esse véu misterioso estão ocultas para nós a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Aquele que torna os apóstolos gloriosos por meio da pregação, glorifica José pela humildade do silêncio. O bispo Bossuet tinha São José em tal alta conta que o considerava o maior ser humano do cristianismo depois de Jesus e Maria. Embora a santidade de São José seja oculta e desconhecida para muitos, o bispo Bossuet recorda-nos que o objeto mais santo do cristianismo está oculto e velado, afirma ele.
o bem mais ilustre da Igreja é aquele que ela mais oculta. O bispo Bossuet refere-se ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, oculto e reservado em cada sacrário do mundo. É interessante, contudo, que à medida que a prática da exposição do Santíssimo Sacramento aumentou, também São José foi sendo trazido ao primeiro plano da atenção e da devoção da Igreja. O desvelar de São José mostra um dos maiores tesouros do cristianismo. As gerações anteriores ficariam encantadas com os avanços que a Igreja tem feito na compreensão do papel de São José e na devoção a ele nos tempos modernos, porque, embora essas gerações tivessem uma compreensão e uma devoção rudimentares, amavam São José e receberiam de bom grado mais luzes do que os que tinham. Já houve algumas descobertas sobre a grandeza de São José no passado. No século XIV, muitos santos e estudiosos, por meio da própria devoção e do testemunho pessoal, suscitaram na vida e na teologia da Igreja uma consciência maior das glórias de São José. No século XVII, São José em pessoa apareceu na Europa, uma aparição que ficaria conhecida no mundo inteiro e fomentaria uma valorização ainda maior da importância do Santo Patriarca. No dia 7 de junho de 1660, em Cotignac, na França, São José apareceu a um pastor com quem falou e realizou maravilhas e milagres de cura. Conta a história que, no meio de um dia escaldante, um pastor chamado Gaspard Ricard buscou abrigo do sol à sombra das árvores do Monte Bessilon, perto da cidade de Cotignac, sudoeste da França. Uma sede intensa acometia Gaspar, que não sabia o que fazer para a aplacar. De repente, um homem de aspecto nobre surgiu, apontou para uma pedra e disse: Eu sou José. Levante esta rocha e beba. A rocha era enorme, e Gaspar respondeu ao homem que não conseguiria levantá-la sozinha. Impassível, o homem tornou a ordenar a Gaspar que levantasse a rocha. O pastor, relutante, aproximou-se da rocha e, para seu espanto, conseguiu empurrá-la. Imediatamente, uma fonte de água limpa brotou do local onde estivera a rocha. Gaspar bebeu entusiasmado e depois se levantou para agradecer ao homem, mas este tinha desaparecido. Sem ideia do paradeiro daquele homem, Gaspar correu de volta ao seu vilarejo para contar às pessoas o que se tinha passado, já esperando que seria alvo de zombarias e ridicularizações. Contudo, muitos ficaram tão intrigados com a história que resolveram segui-lo e viram a fonte de água limpa. Também notaram que a rocha enorme havia sido deslocada. Conseguiram até ver onde ela estivera antes. Para facilitar o acesso à água, os homens do vilarejo tentaram empurrar a rocha um pouco mais para trás. Foram necessários 8 adultos para realizar essa tarefa. Foi então que Gaspar se deu conta de que tinha se encontrado com o grande São José. À medida que a notícia do acontecido se espalhava, gente de toda a França começou a chegar ao vilarejo para ver a fonte, e muitos milagres aconteceram. Os devotos rezavam a Deus pedindo a cura das suas doenças, e ele realizava suas maravilhas através de São José e da fonte milagrosa. O rei da França, Luís XIV, ficou sabendo do que acontecia no vilarejo, impressionou-se profundamente. Comoveu-se tanto que consagrou a França inteira a São José no dia 19 de março de 1661. Também declarou a festa de São José feriado nacional. Cotignac tornou-se tão popular que os moradores da região
construíram um santuário a São José em volta da Fonte Milagrosa. Por mais de 100 anos, o local foi um grande destino de peregrinações, até ser abandonado na época da Revolução Francesa e transformar-se em ruínas. Foi restaurado em 1978 e está hoje sob os cuidados de monjas beneditinas. Na ocasião, Deus também ensinou a Igreja sobre a grandeza de São José por meio dos escritos dos santos e místicos, como Santa Brígida da Suécia, a Venerável Maria de Ágreda e a Beata Ana Catarina Emerick. Certa vez, a Virgem Maria instruiu Santa Brígida a respeito da grandeza de São José, enfatizando, sobretudo, a glória do seu silêncio. Disse Nossa Senhora a Santa Brígida. São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Era sempre paciente e diligente ao suportar as fadigas. Vivia a pobreza ao extremo. Suportava as injúrias com mansidão imensa. Era forte e constante contra os inimigos. Era testemunha fiel das maravilhas do céu. Nos tempos modernos, Deus continuou a desvelar a grandeza de São José por meio dos escritos de duas das santas mais conhecidas e amadas da Igreja, Santa Teresa de Lisieux e Santa Faustina Kowalska. Suas respectivas autobiografias estão entre os mais populares escritos de santos recentes. Santa Teresinha descreve seu amor por São José no História de uma Alma. Conta aos leitores que tinha uma tremenda devoção a São José desde a infância. Conta a história de como, quando era pequenas, uma garotinha curou-se milagrosamente pela intercessão de São José. Anos mais tarde, já monja carmelita, Santa Teresinha escreveu que rezava para São José todos os dias, atribuindo-lhe incontáveis favores que recebeu. São José visitava Santa Faustina Kowalska com frequência durante as aparições da misericórdia divina e lhe assegurava a sua proteção à importante missão que ela havia recebido de fazer o mundo inteiro conhecer a misericórdia divina e confiar nela. Como Santa Teresa de Lisieux, Faustina também rezava a São José diariamente e anotou suas experiências em seu diário. Sem dúvida, os santos místicos da Igreja fizeram muito para revelar a grandeza de São José. Contudo, acima de todos eles está a própria Virgem Maria, que parece fazer o máximo para tornar seu esposo conhecido e amado. Pensemos no seguinte. Séculos atrás, Maria foi a primeira pessoa a revelar a grandeza de São José ao relatar a São Mateus e São Lucas aspectos da vida de São José que, do contrário, nenhum dos dois conheceria. São Mateus e São Lucas não conheceram São José em pessoa, nunca o encontraram nem falaram com ele. A explicação mais provável para como São José apareceu no Novo Testamento é que Maria falou dele para São Mateus e São Lucas. A esposa de São José é a fonte da informação sobre ele no Novo Testamento. Maria queria que seu esposo nele fosse incluído. São José não era de falar muito, mas sua esposa falou por ele. Hoje, Maria faz isso mais uma vez, por meio de suas diversas aparições. Maria torna seu esposo conhecido ao trazê-lo consigo e ao ensinar a Igreja sobre sua importância. É a Santíssima Trindade que está por trás disso, claro, mas não há dúvida de que Maria alegra-se muito com isso e o deseja. Parece que Maria, mais uma vez, pede a Jesus para providenciar mais vinho para o casamento. Nos nossos tempos, Nossa Senhora nos ajudou a entender e a amar seu caro e casto esposo, São José. Falou-nos do mistério que o envolve e de sua grandeza.
Deu-nos a conhecer um pouco do seu amor por São José, santo amabilíssimo que por anos levou nos braços o Verbo encarnado. Beato Gabriele Alegra. Vamos dar uma olhada numa série de aparições que o Beato Gabriele Alegra menciona, bem como em algumas que se deram depois da morte dele. Em 21 de agosto de 1879, a Virgem Maria apareceu a 15 pessoas em Knock, Irlanda. A aparição ficou conhecida popularmente como Nossa Senhora de Knock, mas São José e São João Evangelista também estiveram presentes. Nem Nossa Senhora, nem os outros visitantes celestiais deixaram palavras ou mensagens. A aparição se deu em meio a uma chuva torrencial e durou muitas horas. De acordo com o testemunho sobre o juramento daqueles que presenciaram a aparição, São José vestia branco, estava descalço e tinha as mãos unidas em oração, com a cabeça levemente inclinada na direção de Maria, como que para honrar sua grande dignidade de Mãe de Deus. É uma aparição intrigante e misteriosa, mas totalmente aprovada pela Igreja. Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal, no dia 13 de outubro de 1917, durante a última das 6 aparições marianas aos 3 jovens videntes. São José também apareceu. Como em Knock, caía uma chuva intensa no dia da aparição de São José. Foi também no dia 13 de outubro que aconteceu o famoso milagre do sol. Mais de 70 mil pessoas testemunharam o sol girar e circular como se fosse colidir com a terra. São José tinha aparecido uns momentos antes do milagre do sol, com o menino Jesus nos braços. Juntos, os dois abençoavam o mundo. Todos os 3 videntes de Fátima testemunharam que São José e o menino Jesus abençoaram o mundo ao mesmo tempo. Não se pode subestimar o significado do fato de Jesus ter aparecido como menino e abençoado o mundo com São José. A mensagem de Fátima tem uma importância capital para os nossos tempos. Irmã Lúcia, a mais longeva dos videntes, afirmou que a batalha final entre o bem e o mal se daria em torno do matrimônio e da família. O céu nos ensinou no dia 13 de outubro de 1917 que Jesus realiza milagres, concede a paz e abençoa o mundo por meio de São José. Outro significado da presença de São José em Fátima é que um elemento crucial do triunfo do Imaculado Coração de Maria, promessa que Nossa Senhora fez às 3 crianças videntes no dia 13 de julho, é que o mundo receba a bênção de São José. Quando a Igreja reconhecer a bênção da paternidade de São José, Jesus reinará nos corações e o coração imaculado de Maria triunfará. Em 1968, houve uma série de aparições de Jesus, Maria e José em Zeiton, um distrito de Cairo, Egito. Acredita-se que Zeiton seja um dos locais em que a Sagrada Família esteve durante sua estada no Egito, séculos antes. Inacreditavelmente, milhares de moradores de Zeiton, incluindo cristãos, muçulmanos, judeus e membros do governo, testemunharam as aparições da Sagrada Família. Assim como em Knock, não houve palavras nem mensagens. As aparições se deram acima e ao redor de uma igreja copta e foram aprovadas pelas autoridades eclesiásticas coptas do local. Talvez as intuições mais significativas dos últimos tempos a destacar a importância de São José tenham sido as experiências religiosas interiores da irmã Mildred Mary Neusel, também chamada de Irmã Maria Efrem, nos Estados Unidos na década de 1950. Essas experiências religiosas interiores ficaram conhecidas como as supostas aparições de Nossa Senhora da América.
Embora essa comissão de bispos americanos que investigou o caso tenha decidido que não se podia atribuir origem sobrenatural às visões e revelações da irmã Maria Efraim, no sentido de ocorrências objetivas, essas experiências, contudo, expressam belamente o cerne da verdade sobre São José, que tem sido cada vez mais apreciada pela Igreja como um todo. Em 1956 e 1958, o próprio São José teria falado à irmã Maria Efraim acontecimentos descritos pela comissão de bispos como experiências religiosas interiores subjetivas. São José teria falado da própria virgindade, pureza, obediência e do seu amor por sua esposa. Também informou a irmã Maria Efraim que Deus desejava que o mundo tivesse o maior apreço pelos sofrimentos, porque seu coração passou unido aos corações de Jesus e Maria. São José falou ainda da importância da devoção a seu coração e à sua paternidade espiritual, bem como do desejo de Deus de abençoar toda a paternidade através de si. O reconhecimento das glórias de São José tem tamanha importância que o próprio santo comunicou à religiosa que Deus queria que se lhe honrasse na primeira quarta-feira de cada mês, sobretudo pela recitação dos mistérios gozosos do Rosário e a recepção da Sagrada Comunhão. As supostas mensagens de São José para a irmã Maria Efraim, nos dias 18 e 19 de março de 1958, têm tamanha importância e magnitude espirituais que merecem ser apresentadas aqui em sua totalidade. A irmã Maria Efraim escreveu: No dia 11 de março de 1958, Nossa Senhora disse-me: São José virá na véspera de sua festa. Prepara-te bem. Haverá uma mensagem especial. Meu santo esposo tem um papel importante a desempenhar pela paz no mundo. 18 de março de 1958. São José veio como prometido, e estas são as palavras que disse na ocasião. Ajoelha-te, minha filha, pois o que ouvirás e escreverás levará inúmeras almas a um novo modo de vida. Por meio de ti, pequenina, a Trindade deseja dar a conhecer às almas o seu desejo de ser adorada, honrada e amada dentro do reino, o reino interior dos corações. Trago às almas a pureza de minha vida e a obediência que a coroou. Toda paternidade é abençoada em mim, a quem o Pai Eterno escolheu para seu representante na terra, o Pai Virgem do seu Filho Divino. Por mim, o Pai Celeste abençoou toda a paternidade, e por mim, ele continua e continuará a fazê-lo até o fim dos tempos. Minha paternidade espiritual estende-se a todos os filhos de Deus, e juntamente com minha virgem esposa, olho por eles com grande amor e solicitude. Os pais devem vir a mim, pequenina, para aprenderem a obedecer à autoridade, à Igreja sempre, que é a porta-voz de Deus, às leis do país em que vivem, conquanto não forem contra Deus e o próximo. Foi perfeita a minha obediência à vontade de Deus, tal como revelada a mim pela lei e a religião judaicas. Descuidar disso desagrada imensamente a Deus e faz por merecer uma punição severa no mundo que há de vir. Que os pais também imitem a grande pureza de minha vida e o grande respeito que tive por minha esposa imaculada. Que seja um exemplo para seus filhos e companheiros, sem jamais fazer intencionalmente qualquer coisa que possa causar escândalo no povo de Deus. A paternidade vem de Deus e deve mais uma vez tomar seu lugar de direito entre os homens. Quando São José parou de falar, vi seu coração puríssimo. Parecia jazer numa cruz de cor marrom. Pareceu-me que no alto do coração, em meio às chamas que manavam dele, havia um lírio de um branco puro. Então ouvi as seguintes palavras: Veste coração puro, tão agradável, aquele
criou? São José prosseguiu: a cruz, minha pequenina, sobre a qual repousa meu coração, é a cruz da paixão, que sempre esteve presente diante de mim, causando-me intenso sofrimento. Desejo que as almas venham ao meu coração para aprender a verdadeira união com a vontade divina. Agora basta, minha filha. Voltarei amanhã. Então darei a conhecer como Deus quer que eu seja honrado em união com Jesus e Maria, a fim de obter paz entre os homens e as nações. Boa noite, minha pequenina. Na noite do dia seguinte, 19 de março de 1958, São José novamente apareceu a mim como tinha prometido e dirigiu-me as seguintes palavras: minha filha, desejo que um dia seja posto à parte para honrar minha paternidade. O privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser o pai virgem do seu filho foi somente meu, e honra alguma, exceto aquela concedida à minha santa esposa, jamais foi ou será tão sublime como esta. A Santíssima Trindade deseja assim honrar-me, a fim de que toda a paternidade seja abençoada na minha paternidade singular. Querida filha, eu era o rei do pequeno lar de Nazaré, pois abriguei dentro dele o príncipe da paz e a rainha do céu. A mim ambos olhavam em busca de proteção e sustento, e não os frustrei. Recebi deles o amor e a reverência mais profundos, pois em mim viam aquele cujo lugar eu ocupava perante eles. Assim, o chefe de família deve ser amado, obedecido e respeitado, e em troca ser um verdadeiro pai e protetor para aqueles sob seus cuidados. Ao honrar minha paternidade, de maneira especial, também honrará Jesus e Maria. A Trindade Divina pôs sob nossa custódia a paz do mundo. A imitação da Sagrada Família, minha filha, das virtudes que praticamos no nosso pequeno lar em Nazaré, é o caminho de todas as almas para essa paz que vem de Deus somente e que ninguém mais pode dar. Então, assim que ele parou de falar, foi agraciada com uma visão única e maravilhosa de São José glorioso. Ele parecia suspenso, por assim dizer, um pouco acima do que se assemelhava a um grande globo com nuvens que se moviam ao redor. Sua cabeça estava levemente levantada e os olhos fixavam-se no alto, como no êxtase. As mãos estavam numa posição semelhante à do padre durante a celebração da Santa Missa, com a diferença de alçarem-se um pouco mais. A cor de seu cabelo, bem como da sua barba muito curta e levemente partida ao meio, parecia ser um castanho muito escuro. Seus olhos pareciam da cor do cabelo e da barba. Ele estava coberto com uma túnica branca que lhe chegava à altura dos tornozelos. Sobre ela, vestia uma espécie de manto que não lhe estava atado ao pescoço, mas cobria os ombros e caía graciosamente sobre cada um dos braços até chegar à bainha da túnica. O manto parecia apresentar um tom marrom, às vezes púrpura, ou talvez uma delicada mistura entre os dois. O cinto em volta da cintura tinha cor dourada, assim como as sandálias. A aparência dele, embora bastante jovem, ao mesmo tempo dava a impressão de uma rara maturidade combinada com uma grande força. Parecia um pouco mais alto do que a altura média. Os traços do seu rosto pareciam fortes e determinados, algo suavizados por uma doce serenidade. Também vi seu coração puríssimo dessa vez. Além disso, vi o Espírito Santo na forma de pomba pairar sobre sua cabeça. Aos seus lados, um de frente para o outro, havia 2 anjos, um à esquerda e outro à direita. Cada um deles carregava o que parecia ser uma pequena almofada forrada de cetim. Sobre a almofada da direita havia uma coroa de ouro. Sobre a almofada da esquerda, um cetro de ouro. Os anjos eram inteiramente brancos, mesmo nos rostos e nos cabelos. Era uma brancura bela que me recordou a pureza do céu. Então ouvi as seguintes palavras: assim deve ser honrado aquele
quem o rei deseja honrar. Uau! Se você não entendeu, leia de novo. Tudo que o homem moderno precisa saber sobre a grandeza de São José está contido nas mensagens que a irmã Maria Efrem teria recebido. A paternidade espiritual de São José, a paternidade virginal, a aparência jovem, a realeza, a coroa, o coração e o manto. São José fala de sua proteção à família, da importância da paternidade, do desejo dos céus de que se estabeleça um dia especial de festa para honrar a paternidade de São José. Deus quer que São José seja conhecido e amado. Meus amigos, percebem o que isso quer dizer? A paternidade de São José faz a diferença. A importância de um dia de festa para honrar a paternidade de São José faria um imenso bem espiritual à Igreja, às famílias e ao mundo. São José merece ser coroado por seus filhos amados. As experiências religiosas interiores da irmã Maria Efrem também sugerem que São José tem um papel essencial para a obtenção da paz no mundo. São José é, evidentemente, parte integral do triunfo do coração imaculado de Maria. Por isso, sua aparição em Fátima no dia 13 de outubro, o coração de Nossa Senhora triunfará quando ocorrer a restauração da família e do lugar devido a Deus nela. Nada disso acontecerá enquanto a paternidade de São José não for completamente reconhecida pela Igreja. Agora é a hora de São José. Aquele que entre vós todos é o menor, este é o maior. Lucas 9:48. Deixemo-nos contagiar pelo silêncio de São José. Temos tanta necessidade disso no mundo, muitas vezes demasiado ruidoso, que não favorece o recolhimento nem a escuta da voz de Deus. Papa Bento XVI. Agora, irmãos, após essa belíssima meditação, rezemos juntos a ladainha de São José. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos,
Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.